Quando nós lemos Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem uma história onde você tem a formação da humanidade dentro de um jardim. E ali a humanidade ela é colocada para cultivar os jardins, para administrar a beleza, para administrar a ordem, para administrar a vida que estava sendo criada ali naquele jardim. Depois de Gênesis capítulo 3, nós temos a narrativa de como nós nos separamos de Deus, desse trauma relacional, desse rompimento que nós temos na nossa relação com Deus. E agora a gente sai do jardim e a gente vai para a realidade da cidade. A cidade ela é criada como uma fuga da realidade de Deus, como uma fuga da missão de Deus para as nossas vidas. Se você olha do capítulo 3 até o capítulo 9, na verdade, de Gênesis, você vai ver Deus repetindo vez após vez a expressão multipliquem-se, encham a terra e se espalhem até os confins da terra. E eu já falei aqui algumas vezes como na cosmovisão cristã, porque em todas as religiões, a religião ela é representada, e a gente falou sobre isso na nossa última série de mensagens, pela ideia de um templo, e no templo a imagem daquele Deus que eles estão adorando, e ali é o lugar onde você vai para se encontrar com Deus. Mas na cosmovisão cristã, o templo de Deus é a terra, e a imagem de Deus somos nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, olhando a partir desse ponto de vista, quando Deus fala para o homem se multiplicar e encher a terra, Ele está dizendo, encha a terra da minha imagem, encha o meu templo com a minha imagem. Então a gente foge de Deus fazendo o quê? Construindo a cidade, construindo torres, para que nós possamos chegar aos céus e não nos espalhar, e a gente então cria a cidade como uma fuga de Deus. Como resultado, as cidades se tornam centros de caos, aglomeração, violência e injustiça. O interessante da história bíblica é que Deus não foge da cidade. Deus não diz, saiam das cidades para me encontrar no jardim ou para me encontrar no campo. Mas, na verdade, Deus ele vai até as cidades. A imagem final da Bíblia, quando nós olhamos a conclusão da narrativa bíblica, não é um retorno ao jardim, mas é uma cidade-jardim. Então, no texto que eu acabei de ler, nós temos o povo de Deus que vivia num contexto rural, num contexto monoteísta, onde você só tem um Deus, e esse povo é enviado para o cativeiro numa grande cidade. A Babilônia, naquele momento, é o centro do império e do poder mundial. É um lugar de uma cultura que ameaçava as convicções e o estilo de vida do povo judeu. De tal forma que os judeus estão dispostos a fazer o que for possível para não ir para lá. Jeremias 29 é uma carta de Jeremias em nome de Deus, como um profeta de Deus, dizendo para as pessoas, parem de lutar contra a ideia de ir para a Babilônia. Vocês vão para a Babilônia, vão para lá, e vocês não apenas vão para a Babilônia, mas vocês vão para a Babilônia, e lá no versículo 5 ele vai dizer, vocês vão construir casas, vocês vão se estabelecer nessa cidade, vocês vão plantar pomares, vão comer os frutos que eles produzirem. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês vão trabalhar pela prosperidade da cidade para onde vocês vão, porque na prosperidade dessa cidade é que vocês serão prósperos. E aqui está a raiz e a base de toda a visão da cosmovisão, essa visão de mundo cristã, ou judaico-cristã, que nos leva a interagir com os lugares onde nós estamos, com a cidade onde nós estamos vivendo. O que nos leva, então, a não apenas viver como visitantes na cidade, ou não apenas viver consumindo a cidade, mas sermos parte de embelezar, limpar e cuidar de uma terra que, ao mesmo tempo que nós estamos ali para abençoar, continua sendo ameaçadora para mim e para você.